Seja bem-vindo à leitura da Bíblia do dia 8 de junho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3 e 4. Livro de Atos, capítulo 6. Livro dos Salmos, capítulo 126. Provérbios, capítulo 16, versículo 26 e 27. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66. Deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um grande banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto.
Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu, filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o outro é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal, Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Zacarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizá, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante o mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã, Ben-Ezed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dó. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Tanak e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além do Joquemeão. Ben-Gerbe, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argob, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Basemate. Baná, filho de Uzai, em Azé, e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Sacá. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Jebé, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. A prosperidade do reino de Salomão. Era, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias de sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois do pasto e 100 carneiros afora os veados,
as gazelas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Fornecia, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. A sabedoria de Salomão. Deu também Deus a sabedoria a Salomão, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Ezraíta, e do que Enã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviado de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão perante o Sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arremeteram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Livro dos Salmos, capítulo 126. Consolo para os que choram. Canto de romagem.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Provérbios capítulo 16, versículos 26 e 27. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente.